Convidamos agora para proferir a primeira palestra em Direitos Humanos, Dr. Paulo Velten, professor e coordenador do curso de especialização em Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo. O Hitler fazia assim, né? Botava a mão, ficava esperando todo mundo fazer silêncio. Então, quando a gente aprendeu na sala de aula, quando era pequeno, que vamos esperar para todo mundo ficar quieto e só aí eu vou começar a falar, a gente aprendeu isso com Hitler, sabia? Uma das coisas que as multidões ficavam loucas com Hitler é isso, né? Porque quando começava o bafafá, o tererê, ele parava, aí as pessoas silenciavam, aí ele continuava, assim, né? Então essa coisa de quando todo mundo um fala, os outros têm que ficar quietos, é uma coisa meio nazista, assim, e a gente ensina todo dia na sala de aula às vezes, né? Então, quer dizer a vocês que vocês podem conversar, entendeu? Não tem câmera de gás ainda não. Vocês podem conversar. Pode mexer no celular, entendeu? E outra coisa que eu fico chateado quando eu estou assistindo é que só o cara que está falando, a pessoa que está falando, bebe água, né? E é uma porcaria isso, que você fica morrendo de sede, né? Uma sede danada. Tomou cerveja no dia anterior, Nardelli tomou uma garrafa de vinho hoje, está morta de sede aqui e só eu bebendo água, né? Então, pode ficar à vontade para pegar água aqui e dividir comigo também, não tem problema, tá bom? Copo coletivo. Muito bem. Então, gente, então é o seguinte, hoje eu vou dar duas aulas que são continuidade daquelas aulas iniciais do curso que estão postadas lá na plataforma. Quem não assistiu, baixe lá na plataforma, tem duas aulas lá. E as aulas iniciais, a minha tentativa sempre é de tentar demonstrar para vocês por que você pensa certos comportamentos, porque você age, né, daquela forma em determinados momentos da sua vida. E porque a gente repete certos comportamentos. Então, a gente começou lá, naquela primeira aula, falar de um sentido, uma forma de agir que dá sentido às nossas vidas ainda hoje em dia, que era o estado de natureza, que era o justo de acordo com a natureza. Ou seja, só vou fazer um repeteco aqui para eu dizer para vocês de onde eu estou saindo e para onde nós chegaremos. Ou seja, na formação do nosso pensamento, na formação do nosso ser, quando a gente ensina o filho da gente, a gente ensina algumas lições durante a vida toda. E a primeira lição é a primeira que nós aprendemos lá dos gregos aristotélicos. A primeira forma de agir, o primeiro justo, o primeiro jeito de ser, tem a ver com a mesma discussão que se fazia na Grécia de 600 a.C. Imagine você que antes das cidades gregas, a gente não tinha estados muito grandes constituídos assim por eleição, presidência, democraticamente ou autoritariamente, ditatorialmente, mas a gente não tinha isso. As pessoas nessa época procuravam onde estou, por que estou, quem me pôs aqui, onde está tu, onde está você. Ou seja, qual é a minha posição no universo? Quando você
se encontra diante de uma paisagem natural muito bonita, você fica nesse processo de contemplação, se sentindo pequeno em relação a toda a grandiosidade da natureza e tal. Assim, antes do Estado, antes das religiões, a gente ficava nesse estado de de contemplação, né? De onde eu vim, até hoje isso está na gente, né? Embora a gente tenha 1000 teorias a respeito de onde tenhamos vindo, até hoje você fica com aquela curiosidade natural. Ou seja, essa curiosidade reside na gente desde aquela época, da Grécia Antiga, 10.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos antes de Cristo, e até hoje persiste na gente. Os filhos da gente, na época dos porquês, ficam enchendo o saco da gente, o porquê daquilo, explicar aquele negócio, tal, né? Papai, mamãe, aquela história toda. Então, essa perspectiva de admiração, de contemplação, era aquilo que a gente chamava um justo, o primeiro justo que existia. Um justo de acordo com a natureza. Tentando traduzir isso para todos nós, é mais ou menos assim. Existe uma forma natural de ser, um jeito natural de ser. Por exemplo, o leão come o coelho nunca vai comer o leão. O peixão come o peixinho nunca vai comer o peixão. O forte manda no fraco, o fraco nunca vai mandar no forte. Esta é uma regra que a gente aprende desde muito cedo. A gente não ensina para o filho da gente, eu mando, você obedece, ainda que eu esteja errado. Não é assim que a gente tenta ensinar os filhos da gente? Quer dizer, você não está ensinando uma coisa que você aprendeu em livros. Isso foi introjetado em você por 8.000 anos de história social. Por 8.000 anos de história social. E mais do que 8.000 anos de história social. O homem já existia antes da sociedade, na organização por cidades, estados. Então ele era nômade, não se organizou, mas ele viveu milhões de anos antes. E essa é a regra que vigorou durante todo o tempo que não existia sociedade. O forte manda no fraco. A subjugação pela força do mais forte. Logo, nós estamos muito arraigados à ideia de que é justo o forte mandar no fraco. Por quê? Porque isso é natural. Então, as pessoas não entendem como na Grécia Antiga, apesar de ser uma invenção que até hoje nós não criamos nada melhor, o Estado democrático, por exemplo, todo mundo concorda que o Estado democrático é bom aqui? Ou é melhor o totalitário? Em teoria, todo mundo concorda, né? Quer dizer, isso também foi uma coisa inventada lá na Grécia Antiga. Como as pessoas na Grécia Antiga, onde a democracia mais vigorou, concordavam com esta ideia de que havia escravos. Então, por exemplo, o cidadão grego, apesar de democrata, conseguia entender que era justo ter escravos. Por quê? Porque é natural. Sinto muito se eu nasci filósofo e você nasceu escravo. É assim que é a vida. O escravo nunca será filósofo. Por quê? Porque o estágio do pensamento até 400, até os sofistas, era esse. Não tinha outro jeito de pensar. Só tinha esse, porque eu não tinha ciência, eu só tinha essa ciência de contemplação da natureza. Então, sinto muito se você nasceu escravo e eu nasci filósofo. A vida é injusta, mas é injusta mesmo. É assim que é, porque é assim que é a natureza. A natureza é injusta. A natureza é injusta. Então, essa é a primeira forma de justificar a igualdade, a desigualdade. Ou seja, a natureza é injusta.
Pô, que azar o cara ter nascido um peixinho. O peixão vai comer ele. É assim que é. É injusto. O mundo é injusto, pensavam os gregos. O mundo é injusto mesmo. E eu sinto muito. Você está atrelado a um destino injusto, a uma desigualdade. Você vê isso, por exemplo, muito claramente nas peças encenadas nas festas dionisíacas. Quando você, por exemplo, o mito de Er, eu vou contar daqui a pouco. Lá na primeira aula eu contei o mito de Er, depois vocês vejam lá. Isso tudo está muito claro na primeira forma que as pessoas conseguiram descrever, na primeira forma de pensar. É justo que sejamos desiguais. Ok? Relembramos a primeira aula? Fechado? Princípio 1. É natural a desigualdade, que o forte oprima o fraco. Isso é justo. Bom, essa coisa está presente na vida da gente até hoje. Quando eu digo assim, o homem manda na mulher, o que eu estou dizendo? O forte manda no fraco. Porque o homem é mais forte fisicamente do que a mulher, de modo geral, né? Ou seja, é justo que o homem mande na mulher. Embora eu possa ter conteúdos ideológicos, religiosos em torno disso, e 1000 justificativas para isso, eu estou naturalizando uma conduta de que o forte manda no fraco. Quando eu faço uma pedagogia escolar, onde o professor manda e o aluno obedece, como, por exemplo, no ensino militar, eu estou dizendo, reafirmando esta regra de desigualdade. Então, quando eu tenho um professor em sala de aula que quer ensinar o aluno de cima para baixo, ele está dizendo, o forte manda no fraco, eu sou professor, você é aluno, sinto muito, você está atrelado ao meu destino. Quando o aluno não faz parte do processo de construção do aprendizado, você está naturalizando que eu mando, você obedece. Bom, esse papo é legal para quem manda e é ruim para quem obedece, concorda? Então, assim, é justo, né? É injusto, né? É injusto. Bom, quem é o que obedece começou a ficar incomodado. Começou a ficar incomodado. Chegaram os sofistas, que foram muito discriminados e tal, e começaram a dizer assim, porra, isso não está certo. Isso não está certo. Tem que haver o direito a uma rebelião, uma ideia diferente, uma situação diferente. Como é que eu faço para mudar o destino, entre aspas, natural das coisas, de que o forte manda no fraco? Sempre as revoluções começam pelo teatro. Dizem que a fonte do direito é a jurisprudência, tá, tudo mentira. A fonte do direito, a fonte do humano é o teatro. Todos os fatos do mundo foram ensinados a partir do teatro. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na história do Jocasta e Édipo Rei, a peça teatral Édipo Rei. Édipo Rei é uma peça encenada na Grécia Antiga que começa a questionar este tipo de coisa. Todos aqui sabem a história do Édipo Rei e tal. Ou seja, Édipo muda a história. Ele está atrelado a um destino que o pai traçou para ele. Existe um ser mitológico, que é a Esfinge, que devora toda a cidade de Tebas, e milênios as figuras mitológicas, os deuses estranhos gregos, devoravam os humanos. O humano era o fraco na relação, era o oprimido na relação com os divinos. Édipo começa a pensar, decifro a criatura. Então pensa, como? Você me decifrou? O monstro da esfinge, você me decifrou?
E aquilo muda o conto. Édipo, em toda a narrativa da história, da peça teatral de Tebas, ele muda a história 3 vezes. Então, a partir do teatro, começa a mudar a perspectiva. Quem é capaz de mudar a natureza? Qual é a solução da esfinge? O homem. Decifra-me ou devoro-te propunha o seguinte enigma, igual eu proporei o enigma para vocês, aquele mico de ontem à noite aqui. Propunha o seguinte enigma: quem é, que de manhã tem 4 patas, à tarde 2 e à noite 3. Édipo, então, resolve o enigma, dizendo, é o homem que, quando é criança, engatinha, quando é adulto, anda sobre 2 pés, quando é idoso, com a bengala, os 3 pés. Ou seja, a partir deste momento, começa a haver a possibilidade de lutar contra um destino. Olha, até aqui pensamos assim, o justo manda, o forte manda no fraco. Mas se o fraco for humano, pode ser que não mande. Se o fraco raciocinar, pode ser que não mande. Se o fraco for capaz de resolver enigmas, não manda. Começa a haver uma rebeldia, entenda? Começa a haver uma rebeldia contra o estado natural das coisas, que o justo é a desigualdade. Começa a surgir, por exemplo, em outros lugares da Terra, outras citações nesse sentido. O que é, por exemplo, a história da Bíblia, do Gênesis. Nesta mesma época, é escrito Gênesis, lá na Grécia Antiga. As pessoas pensam na Bíblia como se a Bíblia fosse uma coisa puramente judaica. A Bíblia é uma compilação de escritos gregos. Então, a história de Gênesis é a demonstração desse momento de rebeldia contra o estado de natureza. O que é a história de Adão e Eva contra o estado de natureza constituído? Olha, Deus botou você aqui direitinho para ficar peladão, não fazer sacanagem e tal. Aí, contra esse destino traçado de ficar naquela porcaria do Jardim do Éden eternamente, naquela chatice, sem funk, sem nada disso, quando você fica eternamente aquela chatice do Éden, que, pô, vamos combinar, quando você entra de férias, é muito legal você ficar tranquilidade e tal. Depois de 15 dias de tranquilidade, ninguém suporta mais tranquilidade, não é verdade? Você, quando vai de férias para um lugar, é ruim. Quando você vai para algum lugar que não pega mais celular, 1 dia, 2, vai, né? No 3º dia, você, cadê meu celular? Né? Cadê a parte do corpo que me amputaram aqui, não é verdade? Então, quando estava naquela chatice, só aqueles anjinhos de harpa, só aquele negócio e tal. Ou seja, Adão e Eva estavam completamente destinados a isso e tal. Aí, Eva, com aquela sacanagem toda, começa justamente, Eva, né? Eva, mulher, né? Começa aquela história, a rebeldia do humano contra Deus. E aí, Deus fica meio nervosinho e tal, manda embora, não sei o quê, e tem aquela história toda do parto e tal, aquela história toda que vocês conhecem. Mais do que contar uma história, o que essa peça teatral do Gênesis está me contando? Que há uma forma humana de se revoltar contra Deus, que é o conhecimento. A Bíblia fala, é o conhecimento. É cristalizado através de uma maçã, de uma fruta, uma coisa qualquer. Ou seja, é só simbólico para te dizer, olha, o conhecimento pode inverter que o justo é diferente. É a justificação do desigual. Bom, os gregos aristotélicos, um pouco, 100 anos depois, começam
a lutar contra essa ideia, mas conseguem perceber nisso uma forma de dominação também. Se você pegar o livro de Aristóteles, Ética e Nicômaco, e eu digo, pegue, é um livro fácil de conseguir, não tem direito autoral, baixa na internet, tudo facinho, dá para baixar aí, enquanto vocês estão fingindo que estão me ouvindo. Porque eu sei que vocês estão no zap aí um com o outro e tal, mas, enfim. Talvez seria melhor se a gente fizesse palestras, seria melhor se a gente fizesse palestras no zap, né? Já viu como reunião por zap funciona muito melhor, né? Porque ali de fato funciona. Enquanto um burro fala, o outro presta atenção, né? Mas veja, já vai, Jair. O Jair deve ter entupido as... Não, entupiu a sonda, ele vai desentupir a sonda. Eu e Jair, a gente viaja muito junto e sempre tem esse negócio de entupir a sonda. Hora dele, hora a minha. É o preço da idade, né? É a próstata. Bom, aí, o que eu quero dizer para vocês? Começa a surgir uma ideia de que pode ser que, pela razão, a gente vença essa regra da desigualdade. Aristóteles, então, vai chamar de moral, de virtude, essa capacidade de absorver conhecimento, de aprender. Aristóteles, então, vai dizer, olha, aquilo que você tem de bom não é uma coisa que nasceu contigo originalmente. Você já viu que tem gente que fala assim, tem gente que nasci para aquilo e acredita nisso. Veja, quem diz, nasci para jogar basquete, porque sou negro, está se comportando mentalmente como aquele sujeito originário que pensava que existe um ser humano que joga basquete melhor e, por características físicas, se adapta a um esporte melhor. Ele está dizendo, não é pelo treinamento, é pelo biotipo que você se torna um bom jogador de basquete. Entenda que a gente usa esse comportamento todos os dias na vida da gente. Você pega um aluno de sala de aula e diz, esse nasceu para matemática, ele tem aptidão para matemática. Aristóteles vem contrariar e diz, não existe ninguém que está vinculado a um destino natural. Aristóteles vem dizer, você é ensinado a proceder contra uma lógica natural. Então, nessa época, as mulheres eram nada. As mulheres, a ordem natural é que o homem era o humano e a mulher era um simples instrumento de reprodução. Tanto é que os homens amavam outros homens. A homossexualidade grega é um negócio que não tinha nada a ver com gênero. O que eu estou dizendo assim, é que os homens amavam homens. Eles se reproduziam nas mulheres. Mas os filósofos não conversavam com as mulheres. Eles transavam simplesmente com um mero objeto reprodutor. E aí, Aristóteles começa a canalizar essa capacidade e as mulheres produziam filhos para os homens, para o Estado, que começa então a surgir. Os filósofos então começam, pela razão, contrariar a ideia de que a desigualdade entre as pessoas é natural. Pela razão. Ou seja, pela razão, a gente consegue mudar o destino. Isso acontece meio que por acidente, através das encenações que eu estava falando do teatro grego, que é onde as pessoas vinham discutir os mitos antigos, que pareciam muito afirmados. Acontece assim até hoje. Quando você vai num espetáculo teatral, muitas vezes você fala, não entendi porra nenhuma. Não é? Ou então você vai ver uma peça, uma exposição, vamos ter fotográfica aqui, daqui a pouco, uma exposição de arte, você fala, isso não é arte. Por quê?
Porque você está acostumado com um jeito, o cara fez outra coisa, você está mudando o padrão. Você achava que a arte era desenhar a casinha, né? Igual a gente aprende lá. E ele acha que a arte é pintar de cabeça para baixo, não sei o quê e tal. Então, é assim, mostrando coisas diferentes para a gente. Bom, e aí a virtude, dizia Aristóteles, ou ela é aprendida. E aí ele cria a academia, é onde se ensina a virtude. E a virtude é a forma de que eu vou fazer cidadãos bonzinhos e obedientes para o Estado. Essa é a justificativa de Aristóteles. Pela razão, eu manipulo pessoas para formar para o Estado cidadãos. Cidadão, para nós, hoje, parece um direito nosso. Cidadão, naquela cultura antiga, é a transformação de um sujeito a um molde estatal. E, de fato, o Império Grego cresce sob essa perspectiva. Cresce muito. Até que chega 2 a.C., começa a decair. Júlio César, 3 a.C., é o principal propagador dessa ideia, dessa construção. Então, você pega todo o Império Grego, construído por Júlio César, que foi o maior soldado grego e tal, essa história vem se repetindo, a formação de homens capazes de vencer quaisquer adversidades pela razão. Não é que eles eram mais fortes, eles eram mais racionais. Eles começaram a criar uma forma de mudar a natureza. É por isso que a história grega é tão fundamental até hoje. E é disso como nós vamos falar agora, na segunda parte da palestra, o ser humano é o único que é capaz de mudar a natureza. Mudar o estado natural das coisas, de que o forte manda no fraco. Desentupiu? A sonda, né, gente? A sonda. Gente, quer falar uma coisa aqui. Esse curso está produzindo que é uma beleza. Ou a turma está estudando muito ou está estudando pouco. Porque, no dia que teve a abertura do curso, teve uma que foi lá na abertura do curso com um bebê de 2, 3 meses. Lembram disso? Um bebê de 2, 3 meses. Tem umas 8 grávidas no curso todo. E agora tem mais uma. Você acredita que a Lohane, como tem pouca coisa para fazer, só tem 300 alunos que estão grávidas? Lohane grávida. Depois todo mundo dá parabéns para a Lohane ali, que ela está grávida. Enfim, vocês que já têm experiência, contem para ela, né? Como ela tem pouca coisa para fazer, ela engravidou agora ainda. Bom, aí, o que acontece? Pela razão, o Império Grego, então, começa a transformar a natureza. É disso que a gente vai falar de meio ambiente. O homem é o único ser capaz de transformar a natureza. A tragédia de Mariana é o ápice da ação humana transformando a natureza. Veja, a beterraba é beterraba desde a Grécia Antiga. E se você voltar aqui na Terra daqui a 1000 anos, a beterraba estará sendo beterraba. Mas aí é da ação humana. O homem está mudando. Pois é. Veja. Os macacos são macacos? São macacos. E daqui, entenda, o que vai transformando a natureza somos nós, humanos. A batata nunca tem não tem consciência da sua batatice. A beterraba não tem consciência da sua beterrabice. E nunca terá. O boi se comporta como boi há milhões de anos. A vaca se comporta como vaca há milhões de anos. A natureza se comporta como natureza há milhões de anos. Se eu pegasse uma máquina do tempo e me colocasse no humano,
igual a gente vê nos filmes, me transportasse de novo para a época de Cristo, eu conseguiria me adaptar àquilo? Não. Gente do céu. Então, a Lohane já está contrariando tudo que eu preparei tanto aqui. Mas é a vida, é a razão, é a razão. Então, o que acontece? O humano é o único que consegue mudar o conto, mudar a história. É o único que tem história. Se eu pegar e me colocar lá na época de Cristo, eu não consigo mais viver daquele jeito, porque eu tenho uma história. Mas se eu pegar um macaco e transportar ele por essa máquina do tempo há 1000 anos atrás, ele vai continuar, ele vai conseguir conviver com aqueles macacos que viveram há 1000 anos atrás. Talvez vai viver melhor, né? Mas assim, ele vai se identificar com os outros macacos, com os outros bois, enfim. Né? A gente é o único que transforma e produz história. E é contra essa história de continuidade que a gente vai falar, vai usar o Benjamin hoje aqui. Veja, portanto, nós temos uma segunda forma de pensar. Existe a possibilidade de pela razão, mudarmos o curso da história, de invertermos, de não permitirmos que o fraco domine, o forte domine o fraco. Só que isso foi utilizado tanto pelo Império Grego, quanto logo na sequência pelo Império Romano, como uma forma de dominação. Então eu entendi que pela razão eu consigo contrariar a lógica. Só que nesse mesmo momento, cria-se uma estrutura e diz, vamos manter a lógica. O forte domina o fraco pela razão. Não mais por natureza, mas pela razão. Daí vem o Império Grego e vem o Império Romano e diz, olha, eu sou romano, você é gentio, eu mando em você. Pela razão. Não é mais por causa da natureza. Entende como a razão substituiu a natureza como elemento justificador da desigualdade de que o forte manda no fraco? Entenderam isso? Claro, segunda aula, acabamos aqui. Por enquanto é só repeteco, tá, gente? Terceira aula, motivo da nossa aula de hoje. Bom, isso continuou indo, e aí aconteceu um fenômeno muito grande. O Império Grego começa a ruir. Esse mesmo Júlio César faz a maior biblioteca já vista. Pega os maiores sábios da época e coloca nessa biblioteca e faz eles copiarem todas as histórias gregas. Surge aí um livro chamado Septuaginta. Guarda essa informação. Septuaginta biblioteca do Egito, século II a.C. Bom, o Império Romano aumenta, vai se potencializando, vira o que é hoje os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da época vão crescendo, se agigantando e começa a subjugar os outros povos, sempre sob essa mesma lógica. Pela razão, o forte manda no fraco. Agora estamos falando em nome de estados, mas não em nome de natureza. O estado forte manda no estado fraco. Eis que, de repente, como o Império Romano cresce muito, ele começa a ter muita diversidade cultural, e ele tem que tolerar as diversidades culturais, porque é incapaz de manter um poder hegemônico sem diversidade cultural. E isso começa a descentralizar o poder romano. Começam a haver rebeliões e estados europeus começam a tentar invadir Roma, o que é hoje Itália. Os alemães e tal, já naquela época começam a tentar invadir os então chamados bárbaros, a turma do norte da Europa.
E aí, na disputa, existe aquela autofagia no Império Romano, um querendo dominar o outro e tal. Nessa disputa, começa a acontecer o seguinte: o Império Romano começa a perder um bocado de sua força, tornar-se lento no exercício do poder. E acha, nessa época, logo a seguir, nasce Jesus. Jesus é um evento pequeno no primeiro século. Ninguém deu muita bola para a história de Jesus no primeiro século. Né? É um evento pequeno, é uma minoria. Tipo aquele povo que cuida de direitos humanos, assim, que a gente fala, né, na cultura. Né? É uma minoria. Jesus, ninguém dá bola. A cultura judaica, ninguém dá bola. E as conversões das pessoas eram as conversões forçadas, até que, de uma maneira inteligente, o imperador chamado Constâncio, depois os filhos deles, Constantino e Constâncio II, começam a entender que na diversidade, na divisão, como estava se esfacelando o Império Romano, ele começa a perceber que existe uma possibilidade, naquele discurso cristão, de unir o povo. Por quê? Começava a existir em todo o Império Romano um sentimento de rebeldia, porque a opressão era muito grande. Cada vez mais, Roma cobrava mais impostos. O Jair está aqui como cobrador de impostos, que né? A opressão é muito grande. Então, cada vez mais as pessoas se sentiam oprimidas por Roma, que Roma, para manter o seu corpo forte, precisava cada vez mais de impostos. E o que é a grande sacada do cristianismo? O cristianismo vem pegar, ressuscitar a história da razão, que a razão iguala as pessoas, e utilizar isso como argumento. Vou falar uma frase aqui que todos vocês já ouviram. Todos somos iguais perante Deus. A grande sacada do cristianismo é a ideia da igualdade. Então ele fala assim, todos somos iguais. Como somos iguais? Os romanos não são melhores do que os povos submetidos pelos romanos? Olha como essa ideia atrai multidões. Veja, a igualdade é um argumento dos perdedores. Já pensou nisso? Quem quer igualdade? O oprimido, o fraco. Você já viu alguém forte querer igualdade? Não. Quem quer igualdade entre homens e mulheres? A mulher. O homem não quer igualdade. Por quê? Porque está bom para ele. Está bom para ele. O forte quer mandar no fraco. A igualdade é um argumento que só tem sentido para quem é hegemônico, para quem é forte. Veja, todo mundo que é forte não quer igualdade, vamos combinar. Esse negócio de dizer que pela ética eu vou ceder para a mulher, isso é balela, vamos combinar, né? Nós, homens, não cedemos à mulher, não, olha, pela ética, então, eu vou, considerar você, minha mulher, uma igual a mim. Aconteceu isso? Não. Vocês, mulheres, arrancaram a igualdade da mão dos homens. Ou estou errado? Não, essa história de achar que a ética vai mudar alguma coisa é um discurso confirmador da hegemonia do forte sobre o fraco. Quem é forte por ética não cede nada a ninguém. Achar que a consciência ética vai fazer com que eu deixe de poluir o meio ambiente é achar que as coisas vão acontecer porque eu sou bonzinho. Alguém aqui acredita que a Vale ou qualquer empresa vai cuidar do meio ambiente? Entende? As pessoas que acreditam na ética como elemento transformador estão querendo convencer você da boa fé.
que a boa-fé é um elemento transformador. Entenda, isso só faz sentido para quem é oprimido. Isso só tem sentido para quem está ferrado. A igualdade é um discurso que cola no pobre, que cola no que não tem dinheiro, que cola naquele que de alguma forma é oprimido. Bom, eu sei que nesse momento eu estou produzindo revoltas internas aqui. Mas eu vou rasgar o verbo aqui. Igualdade é argumento de oprimido, de pobre. Quem manda, veja você. Você quer abrir mão de mandar no seu filho? Não, não quer. Porque é você que manda. Porque é você que manda. Você quer abrir mão de mandar na sua mulher? Não, não quer. Porque é você que manda. A mulher quer. A mulher quer. Entenda. Isso se alastrou como um rastilho de pólvora no Império Romano. E o povo começou, igualdade, igualdade, igualdade. Pegaram a história de Jesus. Ele falou que somos iguais. Ele falou que somos iguais. Ele falou que somos iguais. Aquilo virou um rastilho de pólvora. Constantino falou, legal essa história de igualdade, hein? Vamos botar a igualdade de Jesus, teórica, para mandar no mundo. Somos todos iguais perante Deus. É igualdade material que ele está falando, de sermos iguais, eu e você? Não. Ele só deu uma mexidinha na teoria. Gente, somos iguais, mas diante de Deus. Cara, isso foi tão revolucionário que vigorou por mais de 1000 anos. E o justo que era natural, que foi transformado no justo que é justo pela razão, agora virou o justo de acordo com a vontade de Deus. Já viu aquele cristão que fala assim, seja feita a vontade de Deus? Mentira, né? Mentira, né? Se a vontade de Deus for te deixar solteiro, virgem e pobre, qualquer adolescente manda Deus para merda. Desculpa, não pode falar merda, né? Fala. Quem? Então, a gente vai chegar daqui a já. Mas, então, o que acontece? A igualdade enquanto método campeia no Império Romano. E aí, essa transformação na teoria da igualdade, que o justo passa a ser a vontade de Deus, potencializa os imperadores depois de Constâncio. Sabe que jeito que ele arrumou para isso? Ele falou, não tem o Cristo de 300 anos atrás? Isso é 325, tá? Ele fala, bota esse cara como divino. Ele resgata a história de Jesus, se faz o concílio de Nicéia, e o concílio de Nicéia fala, agora temos pai, inventa aquela história toda do filho, e agora para juntar tudo isso, o Espírito Santo. Cria-se, numa reunião política, a Trindade em 325. A santificação de Cristo tem dia e hora marcada. 325. Até aí, era minoria. Dentro da igreja, a ideia, dentro do cristianismo, a ideia de que Cristo era o Salvador. Passa a ser maioria. Estudem Constantino. É o maior visionário, muito doido, mandou matar a mãe, depois virou o primeiro papa. É uma história bacana de se ver, de se saber. 325. Esta ideia vai se solidificar por 1000 anos. 1000 anos. Entenda que quando eu falo que é natural o forte manter o fraco, toda essa história que eu estou contando confirma isso.
é natural, forte, subjugar o fraco. Durante todo o período medieval, as pessoas se submetem aos senhores feudais porque, sinto muito, você nasceu pobre e eu tive terras. É natural, foi a vontade de Deus. Eu nasci bonito e você feio. É a vontade de Deus. Essa ideia de que o justo é aquilo que Deus determina para você, vigorou como verdade absoluta durante todo o período medieval, que o pessoal chama de época das trevas e tal. E aí, de novo, a mulher não é nada. E a razão, então, é esquecida. A razão é esquecida. Aquela razão aristotélica, que muda a história, some. Somente em 1200, 1300, começam a surgir as pessoas que, de novo, pegam os escritos aristotélicos e começam, tinha um negócio aqui, ó, de razão, o que era razão mesmo? O que era razão mesmo? Onde eles foram buscar isso? Lembra que eu falei da biblioteca do Egito? Lembra? De lá. Aparece aquilo que eles chamavam de Septuaginta. São Jerônimo vai transformar e vira, em 1250, a Bíblia que vocês conhecem hoje. A Septuaginta se torna a Bíblia. É santificada pelo Concílio de Trento como aquilo que justifica que Deus manda nos homens e os homens obedecem. Você reza todo dia no Pai Nosso, né? Seja feita a vontade de Deus. Veja, quando você fala isso, o que você está dizendo? Eu não quero ter direitos. É Deus que manda a chuva e o sol. É Deus que manda o justo e o injusto. É natural que o forte oprima o fraco, porque essa é a vontade de Deus. E Deus dá até uns refrescozinhos, conta umas histórias lá, pega um povo judeu lá e se revolta contra o Egito e tal, conta os atos de heroísmo, pega Jesus e se revolta contra o confisco e tal, mas continua a ideia de que um manda e o outro obedece. Nesse caso, Deus. E quem manipula a vontade de Deus, manipula o direito dos homens. Ok? Entendido a terceira noção de justo? Até que hora? Já está na hora? Terceira noção de justo. Ok? Daqui a pouco vamos para a quarta noção de justo. Ou seja, Deus manda em tudo e define como Senhor do destino de todos nós. Nesse momento, só temos o homem ainda como receptor da graça divina. Homem no sentido gênero. Veja que até hoje só temos padres, homens. É o homem Jesus que recebe, né? Só temos homens como receptores. A mulher continua no seu papel de insignificância. A criança continua no seu papel de insignificância. O jovem continua no seu papel de insignificância. E a natureza passa a ser regida não por ela mesma, mas por Deus. Já viram aquilo? Não cai uma folha do pé que Deus não queira. Você acredita nisso? Que Deus tem tempo para preocupar com uma folhazinha? Entendeu? Ou seja, os discursos legitimadores de que Deus manda na natureza. Entende como sempre é o mesmo argumento do forte sobre o fraco? Só mudando de dono do argumento. Ok? Isso começa a mudar com o iluminismo, quando o sujeito começa a perceber, talvez por curiosidade, tá bonita, viu? Ó, tá bacana. Quando o homem começa a perceber, repare uma coisa, de novo, aparece Shakespeare. Um inglês doidão, maconheiro, né? Tocador de rap, provavelmente, né?
periferia. Ele pega todas aquelas histórias gregas, Ilíada, trilogia tebana, mais o quê? Todas aquelas histórias gregas e bíblicas também, que também é grego, e transforma em peças teatrais. Se você pegar, são mais de 200 palavras que você utiliza, inventadas por Shakespeare. O vocabulário hoje mais falado do mundo, o inglês, é profundamente influenciado pelas palavras que Shakespeare criou para descrever os personagens dele. E repare, todos os iluministas surgem depois de Shakespeare. Pode ser só uma coincidência histórica, mas é significativo. Né? Próximo passo, a próxima transformação, depois do Sebastião Salgado. Muito obrigado.